Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Versículo 7 até o versículo 12. Permaneçamos de pé para a leitura da palavra de Deus, se assim pudermos, obviamente. Onde se lê, palavras do Senhor Jesus ensinando no Sermão do Monte: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém. Senhor amado, abençoa a pregação da Tua palavra, Pai, dirige-nos por meio dela, para que assim, ó Senhor amado, possamos ouvir a Tua voz e ter, ó Senhor, um encontro, ó Senhor, com a palavra da verdade no nosso coração, de tal modo que o nosso coração, Senhor, de fato, seja visitado por Ti, ó Pai, de fato, possa experimentar qual seja a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Então, Deus Santo, em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã por meio dessa palavra simples, em o nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Estamos chegando mais ou menos aqui já no finalzinho do Sermão do Monte, e Jesus mais uma vez aborda o tema da oração. E ele aborda o tema da oração justamente após uma sequência de ensinamentos que demandam ou demandariam de nós, digamos assim, muito cuidado para conseguirmos cumprir. E ele aqui então coloca nessa palavra aqui, essa necessidade ou a importância dessa perseverança na oração. Por quê? Porque as coisas do reino de Deus são coisas espirituais. Ninguém pode pensar que vai conseguir cumprir, por exemplo, com os ensinamentos do Sermão do Monte, com a ética do reino de Deus, sem a ação do poder de Deus na sua vida. Não é apenas uma questão de bom senso. Não é o bom senso só, não basta para que nós consigamos cumprir a palavra de Deus, cumprir a vontade de Deus. A boa vontade só também não basta. O esforço pessoal, por mais que a pessoa seja persistente, perseverante, também não bastam. Nada disso basta para cumprir os mandamentos. Nada disso é suficiente. É necessário o poder de Deus. Se o próprio Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Se o próprio Senhor não operar, será vão o nosso esforço. Então, o que o Senhor Jesus está aqui mais uma vez ensinando a respeito de oração é isso, né? Ou seja, estas coisas todas que Ele falou para nós aqui no Sermão do Monte, toda essa ética do reino de Deus, todas essas práticas que Ele nos instruiu a colocarmos na nossa vida, são necessárias, ou só podem ser implementadas, mediante o poder de Deus. A vida cristã não é uma vida de disciplina pessoal, é uma vida de disciplina pessoal à luz e debaixo do poder de Deus, sem o qual nada podemos fazer. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Amém? E é um fato. Nós não podemos sequer obedecer ao Senhor se Ele mesmo não nos capacitar, não nos prover de poder e autoridade para sermos essas testemunhas. Quando fala lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, né? E vocês serão minhas testemunhas, né? Até os confins da terra. Está falando de ser testemunha também no tocante à vida do dia a dia. Ser testemunha não só de falar
que Jesus existiu, não só de falar que ele morreu na cruz, mas de viver esse evangelho. E para viver eu preciso de poder, porque sem poder eu não conseguirei implementar a vontade de Deus na minha vida. Então ele entra aqui mais uma vez com o tema da oração, porque o tema da oração, meus irmãos, é um tema recorrente em toda a palavra de Deus. Sempre você verá a oração como sendo algo necessário e praticado pelos homens e mulheres que tiveram alcance, que tiveram assim, vamos dizer, entre aspas, sucesso na sua comunhão com Deus, que foram bem-sucedidos na sua comunhão com Deus. Sempre por trás de um herói da fé, de alguém ricamente abençoado, existe uma trilha de oração, conduzindo essa pessoa até o benefício de Deus, ou, melhor dizendo, abrindo o caminho para o céu, para que a bênção de Deus recaia sobre nós. Todavia, é importante a gente destacar aqui que a gente não pode entender a oração somente, ou como é a dinâmica da oração, ou como é orar, ou qual é vamos dizer assim, qual é a amplitude da oração, das nossas orações, somente por esse versículo, por esse texto. Porque quem olhar aqui o versículo 7 e 8, vai se ver no melhor dos mundos, ou seja, eu só preciso insistir que vai dar tudo certo. Mas você tem que olhar a oração sob o prisma de toda a palavra de Deus, de toda a experiência, inclusive ensinada pelo próprio Senhor Jesus, a respeito da oração. Porque aqui diz, todo aquele, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, fica aqui claro e dito que todo aquele que busca, que bate, que pede, bate na porta, que pede, ele receberá. Mas, de fato, eu creio que a oração, e podemos crer que a oração sempre será ouvida e recebida pelo Senhor e sempre será respondida pelo Senhor. Se nós buscarmos, se nós batermos na porta, se nós pedirmos, se nós permanecermos nessa dinâmica de oração, nós sempre receberemos. Mas aqui embaixo tem uma outra coisa que é interessante nós ouvirmos, ou prestarmos atenção. Qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas ao vosso filho, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. A oração, ela conta com o favor de Deus, ou conta com a apreciação de Deus, conta com o benefício de Deus, desde que aquilo que é pedido seja de fato bom para nós. E Deus é quem sabe exatamente aquilo que é bom para nós. Não basta eu orar, Deus não atende qualquer oração, não basta apenas eu pedir, não basta apenas eu buscar, não basta apenas eu bater nessa porta. Eu tenho que pedir, buscar e bater aquilo que está em conformidade com o que o Senhor considera que seja bom para a minha vida. Porque é interessante que Jesus aqui coloca essa figura do pai e do filho, Qual é o filho que pediu o pai um peixe, ele vai lhe dar uma pedra, Ele usou essa figura, e quando ele usa essa figura, ele está dizendo o quê? De um filho, obviamente, alguém muito menor em poder e em capacidade que o seu pai, em entendimento também. Temos aqui uma figura bem infantilizada, talvez, Ou seja, ele nos coloca numa situação meio infantilizada, no tipo, não conhecemos bem, Mas o pai é capaz, o pai pode fazer. E de fato é assim. Nós não sabemos muito bem o que é o melhor para nós. Nós não temos condição, pelo nosso entendimento, pelo nosso raciocínio, de saber exatamente o que é de fato, o que há de melhor para nós, assim como as nossas crianças não têm essa condição. O adulto não deve dar tudo aquilo que uma criança pede. Por quê? Porque a criança pede sem percepção clara do que seja bom de fato. E uma criança pode pedir coisas ruins, pode pedir coisas complicadas. Por exemplo, eu me lembrei agora, me deu um estalo aqui, lembrei agora de um pedido que eu fiz para o meu pai, quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos ou 9 anos, mais ou menos, acredito eu, por aí. O meu pai,
ele trabalhava no centro da cidade, eu era criança, e eu comecei a pensar num jeito de fazer uma bomba. Eu descobri a fórmula da pólvora. Eu liguei para o meu pai disfarçadamente, sabendo que ele jamais me daria alguma coisa do gênero, que ele jamais compraria pólvora para mim. E eu virei para ele e disse: pai, o senhor podia me trazer, quando o senhor voltar do trabalho, me trazer um pouco de enxofre? Ele: tá bom, filho. É para quê? É para pesquisa do colégio. Mentira. Deixei passar mais um tempo para ver se ele esquecia, mas a minha ansiedade não permitiu muito. Há umas 2 ou 3 horas eu liguei para ele: pai, o senhor poderia me trazer salitre? Ele virou para mim e disse: você está querendo fazer uma bomba, menino? Estragou minha graça, porque o carvão eu ia arrumar depois. Eu só precisava desses 3 elementos para fazer a pólvora. Eu jamais ia me dar aquilo, porque simplesmente ele sabia que, embora eu quisesse, talvez até quisesse muito, porque eu acabei construindo a bomba, ela estourou na minha cara. Uma bombinha, não foi tão bomba assim, mas machucou. Eu fiquei surdo 3 dias com barulho, e quietinho, não pode falar. Não podia falar nada. Ele sabia muito bem, os pais sabem muito bem o que pode ser melhor para os seus filhos. Certamente no meu caso, não era melhor para mim fazer essas coisas, Graças a Deus eu ainda estou inteiro. Mas eu desconfiei na hora que eu tinha perdido os dedos, que eu senti uma dormência na mão, estourou na minha mão. Mas os pais sabem dar boas dádivas aos seus filhos. E um bom pai não vai atender o seu filho naquilo que ele pede, que possa lhe ser danoso, que possa lhe ser prejudicial. Amém? A mente do adulto consegue enxergar mais além do que a mente da criança. Hoje em dia tem uma glamorização: as crianças é que sabem. Meu irmão, se a criança soubesse das coisas, elas governavam o mundo não é das crianças, o mundo é dos adultos que governam as crianças para que elas consigam chegar a ser adultos. Porque se o adulto não puser para estudar, não aprende. Se o adulto não puser para comer, não se alimenta. Se o adulto não proteger, não vai sobreviver. Então, por favor, cuidado com essas histórias aí de criança, de glamorizar muito essa questão de criança. Criança tem que ser vigiada, criança tem que ser cuidada, criança tem que ouvir não quando não é a melhor resposta. E a gente não tem que ter drama na consciência, ou nenhum pingo de tristeza: eu não pude dar para o meu filho. Não pôde dar porque não era para dar, e acabou e pronto. Assim também, nós muitas vezes pedimos coisas a Deus que nós não entendemos ou não sabemos exatamente no que elas dariam. E assim o Senhor, Ele dá para nós as boas dádivas, amém? Algumas condições para as orações algumas condições bíblicas para as orações são boas para a gente dar uma olhadinha, e dar uma revisitada aqui. Deixa eu me ver aqui com os irmãos. Salmo 66, versículo 18. Abre aí, vamos abrir um por um aqui. Salmo 66, versículo 18. Vamos lá, dedo na Bíblia aí para abrir. Diz assim, se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. O que ele está dizendo aqui sobre as suas orações? Se no coração dele, nas suas orações, se dentro do coração dele houvesse uma inclinação para a vaidade, que eu contemplasse, eu desejasse algo que fosse alimentar, fosse parte apenas da minha vaidade, o Senhor não me teria ouvido. O salmista está falando sobre a sua oração. A sua oração alcançou sucesso porque no seu coração ele não contemplava a vaidade. Então o Senhor não o teria ouvido se no seu coração fosse aquele desejo apenas baseado em vaidade. E o que é vaidade, meu irmão? A palavra vaidade vem de vão. Em espanhol seria mais fácil a gente compreender, porque vaidade ficaria como vanidade. Então parece mais com vão. Uma coisa vã é uma coisa oca, é uma coisa sem recheio, é uma coisa sem conteúdo. Uma coisa vã é uma coisa que cai no vazio, vamos dizer assim, no oco, que não tem méritos para ser, de fato, desejada, ou mesmo cobiçada, ou, enfim, conquistada, porque simplesmente ela é
uma coisa que não tem relevância verdadeira. E vamos só pensar um pouquinho nas dinâmicas, nas orações, vamos dizer assim, que muitas vezes são feitas em algumas igrejas evangélicas. Tá? Não vou nem falar do resto, porque o problema mais é quando a gente está dentro desse contexto. Sempre baseado, né, em obtenção de coisas, em obtenção de benefícios financeiros e coisas assim. Não é errado você pedir, você orar a Deus para você ter uma melhora na sua renda, não é errado você pedir alguma coisa, mas é errado quando nós focamos nessas coisas. Por quê? Porque tudo que você vai levar para, vamos dizer, daqui da terra, né, todas as coisas que você vai levar para a vida eterna, certamente não tem nenhuma material. Eu queria aquela joia assim, vai ficar aí, vai ser de outro. Eu queria um carro, vai ficar aí, vai ser de outro, se não acabar antes. Né? A gente tem que pensar sempre, principalmente ou prioritariamente, naquelas coisas que vão transpor essa nossa vida para a eternidade. Amém? Então as minhas orações devem focar, acima de tudo, naquilo que é prioritário. O que é prioritário? O Senhor Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, né, e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Entende? Não é que você, volta a dizer, não é que seja errado você orar, eu queria aquela casa, eu queria poder comprar um apartamento para mim, eu queria um emprego melhor. Não é errado, só não deve ser a prioridade da sua vida. Só não podemos fazer essas coisas esquecendo das principais. Amém? E também temos que tomar cuidado, né, de não estarmos fazendo as coisas meramente por vaidade, ou seja, por querer ter algo só por ter, sem ter nenhuma função ou utilidade. Amém? Então, o Salmo 68 já nos dá uma dica de alguma coisa, né, de algumas coisas que o Senhor, do tipo de oração que Deus não atende, né, que Deus não contempla. Também, lá em Tiago, capítulo 1, versículos 6 a 8, abre aí rapidinho, vou citar só alguns exemplos. Se você chegar, espera por mim, que eu sou mais devagarzinho. Tiago, capítulo 1, versículos de 6 a 8. Estou com a Bíblia nova, está colando página atrás de página, que a gente puxa uma, vai duas. Tiago 1, 6 a 8, vamos lá. Diz assim... vou ler do versículo 5, que é para dar um pouquinho mais de sentido. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ele fala aqui, basicamente, que a gente, quando pede, tem que pedir com fé, sem duvidar, não é isso? E que também a gente não pode ter ânimo dobre, aquele ânimo fraco, mas a gente tem que pedir com perseverança. Fé e perseverança andam juntos. Não adianta ter fé, vamos dizer assim, um flash de fé, porque isso pode acontecer, alguém pode te motivar bastante, o pastor de repente prega uma mensagem, você sai empolgado com aquilo, diz assim: eu creio, mas daqui a pouco já está fraquejando naquilo que esperava, porque simplesmente não tem perseverança. A fé, essa fé de lampejo, não alcança resultado também. É necessário ter fé, mas essa fé tem que ser provada pela perseverança, ou seja, por continuarmos crendo, mesmo contra as evidências, mesmo depois de algum tempo, sem nenhuma resposta também. E só mais um, só para a gente poder falar aqui, só para a gente poder avaliar bem. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14.
Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ou seja, se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Só aqui já basta para a gente ter um balizamento sobre alguns aspectos da oração. A oração não deve estar focada em coisas vãs, não deve estar focada nas prioridades erradas. A oração, ela deve ser feita mediante a fé, e essa fé deve ser perseverante, né? E finalmente a oração deve ser de acordo com a vontade de Deus. Aqui então já abrange muitas coisas. Se nós pedirmos segundo a sua vontade, Ele atende. Ou seja, não é meramente bater, abrir, né? Mas compreender esse versículo bíblico dentro desse contexto da mensagem do Sermão do Monte. Jesus está dando uma série de ensinamentos, e agora ele diz, olha, como é que você vai implementar esse ensinamento? É orando, é pedindo, é batendo, é buscando, né? Porque essas coisas que Jesus ensinou, elas são a vontade de Deus. Então, se eu pedir, bater, buscar, segundo a vontade de Deus, ou seja, aquilo que é a vontade de Deus, eu vou conseguir. Porque são coisas boas. Está dentro do mesmo contexto. Imagine Jesus ensinando e as pessoas dizendo, está complicado esse negócio, hein? Como é que eu vou fazer um julgamento bom? Como é que eu vou conseguir confiar em Deus e não ficar ansioso no meu dia a dia? Como é que eu vou conseguir tratar bem aquela pessoa que me faz mal? Imagina as pessoas ouvindo isso de uma vez só, num sermão só, sentadinhas escutando, alguém devia cutucar assim para o outro, isso aí está difícil, hein? Eu não sei se eu vou conseguir isso, não. Eu não me garanto, não. Ó, você também viu que isso é muito ruim. Imagina as pessoas se sentindo ao mesmo tempo extasiadas com a mensagem que estão ouvindo, com os ensinamentos que estão ouvindo, e ao mesmo tempo comparando-se ou colocando-se diante daquilo, dizendo, meu Deus, eu não vou conseguir uma coisa dessa. Então Jesus emplaca essa outra mensagem logo em seguida, né? Aquele que pede, né, vai receber. Pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Tem que olhar dentro do contexto imediato. O contexto imediato dessa oração, que por insistência vai alcançar o benefício, é o benefício daquilo que o Senhor estava ensinando imediatamente atrás. Ou seja, aquilo que provadamente já é bom, porque simplesmente era o que o Senhor estava ensinando, que é o que eles deveriam buscar. Amém? Então, o pai, né, o bom pai, ele sabe dar boas dádivas aos seus filhos. É isso? Tudo quanto, pois, quereis, versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus deu um monte de referenciais, né, um monte de valores aqui atrás. Durante o Sermão do Monte, ele falou de várias coisas, né, que cumpriam, que na verdade eram um cumprimento da lei de Deus, da vontade de Deus. E agora ele simplifica isso. Ele dá aqui o que nós chamamos de um versículo áureo, que é um versículo que sintetiza, que nos ajuda a compreender, né, tudo, ou como funciona a mente do Senhor, nos ajuda a compreender como funciona a mente do Senhor no tocante às nossas práticas. Ele diz assim, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, façam para eles, né? Assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, é baseada em buscar beneficiar o outro com aquilo que de melhor eu queria para mim. Ou seja, se eu quero algo para mim, então eu devo fazer para os outros também. Você quer ser respeitado? Então respeita os outros. Você quer ser tratado com amizade? Então seja amigo dos outros, né? Seja amistoso. Você quer ser perdoado? Então perdoa. Você quer ser abençoado? Então seja um abençoador. Porque esse é o critério do reino de Deus. O bem que eu quero para mim é justamente o que eu devo fazer para os demais. Amém? Então, está dentro desse contexto aqui, de vários ensinamentos que
que de certo modo deixavam as pessoas meio preocupadas. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Ele dá então o parâmetro da oração, diz: olha, se você pedir, se você buscar, se você bater, vai conseguir. Você vai conseguir, porque o Pai sabe dar boas dádivas aos seus filhos. Ele não vai te dar coisa diferente. Ele vai te dar coisas boas. E essas são boas coisas. São as coisas que Deus pretende que nós peçamos. Então, tudo quanto, pois, você quer que os outros façam com você, faça você com eles. E isso resume tudo. Porque eu imagino que aquelas pessoas ali, vivendo dentro do judaísmo muito legalista daquela época, muito cheio de regrinhas, deviam estar todos eles tentando anotar as coisas. E peraí que eu não posso esquecer isso, eu tenho que anotar esse outro, mandamento. Seria muito natural, porque ele está ensinando um monte de coisa, e as pessoas ficam preocupadas, e ele agora dá uma síntese: olha, é simples, aquilo que você gostaria que as pessoas fizessem com você, é isso que você deve fazer para elas. Não precisa decorar um monte de regra. Apenas tenha esse desejo no seu coração, mantenha a sua mente aberta para esse desejo, e essa vontade viva no seu coração. O bem que eu quero para mim, eu vou também querer para os demais. Amém? Isso cumpre toda a lei de Deus. Isso cumpre ou satisfaz plenamente o que Deus quer. Porque ainda que o seu bem seja imperfeito, às vezes a gente quer o bem para alguém, né? E depois descobre que fez um mal para a pessoa. Mas o que importa é na origem. Você quis fazer o bem? Essa era a sua intenção? Se o resultado final, de repente, te frustrou, se você depois descobriu, puxa vida, eu achei que estava fazendo um bem para ele, eu, na verdade, fiz mal, você é inocente, você é inculpável, você fez o bem. É que nem aquela história, às vezes a pessoa passa mal, o outro quer ajudar ele, a pessoa está com pressão baixa, alguém vai tacar sal na pessoa. Pelo amor de Deus, calma, porque nem todo desmaio é pressão baixa, né? Aí você taca sal na pessoa, a pessoa tem um pico hipertensivo, pode dar, não é isso? Mas é o tipo de coisa, a pessoa se moveu para fazer o bem, mas na sua falta de habilidade, fez algo que era contrário, na verdade. Então, é disso que está falando aqui. Não precisa decorar um monte de regra, precisa ser alguém que procura fazer para o outro o bem que você gostaria que ficasse, que fosse feito para você mesmo. É simples assim. Agora, nós não podemos fazer o bem sem a ajuda de Deus. Nós não podemos fazer o bem, não conseguiremos fazer o bem se o poder de Deus não se manifestar em nossas vidas. Nós não conseguiremos cumprir com a vontade de Deus se o Espírito Santo não nos der poder para tal coisa. Então, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, abri e abrir-se-vos-á. E tudo quanto, pois, quereis que os outros façam contigo, faça você para eles, porque isso cumpre a lei e os profetas. Amém? O contexto é esse. Ele não está ensinando orações fúteis ou coisa parecida. Se você acreditar, vai acontecer. Isso está muito parecido com o poder da mente, com o pensamento positivo. Pensa aí que você vai, pede, insiste, e aí vai se realizar, porque é o poder da sua mente, que é o que dizem mais ou menos por aí com essas coisas. Não é isso? Não é assim não. Aqui envolve Deus. O Senhor opera segundo a sua bondade e não segundo a nossa insistência ou qualquer capacidade que seja nossa, mas sim segundo a eficácia do seu poder. Amém? Vamos orar? Fica de pé no teu lugar um pouquinho para você mudar de posição. Senhor amado, seria muito difícil para nós, ó Senhor, seria muito difícil para nós realizarmos essas tarefas, cumprirmos com a Tua vontade. Na verdade, seria impossível, porque nós somos incapazes de fazer o bem de modo pleno, completo, total, dada a nossa falibilidade, a nossa pecaminosidade. Então, Senhor, nós queremos Te agradecer,
porque Tu puseste em nós o Teu Santo Espírito, e porque Teu Espírito nos guia a toda a verdade, porque, ó Senhor amado, Ele mesmo nos ensina, Tu mesmo nos ensinas, por meio do Teu Santo Espírito em nós, o que fazer, como tomar decisões. Senhor, então, te pedimos, ó Deus, ensina-nos a andar nessa comunhão plena e estreita contigo, para que não nos falte a Tua voz no nosso coração, na nossa mente, nas horas difíceis, nas horas em que dilemas se apresentam diante de nós. Que nós possamos, ó Senhor amado, nessas horas, receber a instrução do alto, receber essa sabedoria que vem do Teu Santo Espírito, ó Pai. Para que possamos, ó Deus, não apenas ter boas intenções, mas junto com as boas intenções, produzir bons atos, atos de bênção, de benefício, ó Pai, que expressam, ó Senhor amado, o Teu caráter, porque Tu também tens Te manifestado a nós para nos beneficiar, para seres bênção para as nossas vidas. Assim como Tu és, que nós sejamos também, Pai, não por vontade humana, mas pelo poder do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos nisso, ó Senhor amado, a ter essa fé, ó Senhor, que não encontra barreiras para cumprir a Tua vontade, a ter essa fé, ó Senhor amado, que nos leva a clamar e ver cair por terra vícios, cadeias, entendimentos errados, para que assim, ó Senhor, possamos nós nos assemelharmos com Cristo, praticando, ó Senhor amado, as mesmas obras, ao menos aquelas que nos foi designado praticarmos. Graças Te damos, ó Senhor amado, e ensina-nos a viver, ó Senhor amado, de um modo digno do Evangelho. Ensina-nos, ó Senhor amado, a expressar no nosso dia a dia, em palavras, ações, pensamentos, expressar o caráter de Cristo, para que outros, ó Senhor amado, conheçam a Ti e vejam Cristo em nossas vidas. Graças Te damos, Senhor, em o nome de Jesus. Aleluia.